fica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Soberano, eterno Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Sexta-feira, 9 de maio de 2025. Te agradecemos a oportunidade porque estamos vivos, estamos aqui reunidos em teu nome para ouvir a tua voz. Nós, sem ti, não somos nada. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, que nos faz entender e lembrar do teu evangelho da paz. Aceita esse momento como um muito obrigado, uma adoração, um louvor e nos capacite, porque sem ti nós não conseguiremos prevalecer. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu fiquei sabendo que o tempo de concentração de uma pessoa há 50, 40 anos atrás era de 50 minutos e hoje é de 7 minutos. Então, Ariane, você fica de olho que daqui a 7 minutos o Cabral já vai começar a dar aqueles sinais. Ele não está sozinho. São 7 minutos. Então eu tenho 7 minutos. Talvez eu vá abusar, vá até o 14, mas não pode passar. Hoje, a gente acabou de ler aqui A Minha Alma Batida. Eu tenho vontade de falar de tudo, mas não dá para falar de tudo. Eu vou focar. Eu quero falar de Jacó. Mas o hino à alma abatida não só já prepara sobre o estudo que nós iremos fazer sobre Jacó, como na semana passada a gente fez um bate-papo sobre a temática que a vida é bela. Eu citei o ensinamento do irmão Thor, que ele fala: a vida é uma roda gigante, não é só lá embaixo, também não é só lá em cima, para a gente tomar cuidado, que às vezes a gente ouve uma palavra: a vida é bela, não desista, não suicide, mas também a alma batida diz aqui, tem toda a pegada, né? Da luta, mas alegres pela salvação. Amém. Bom, uma vez um amigo meu falou: André, você fala muito bem, mas faltou ler a Bíblia. Isso já tem alguns anos, então tem que ter a Bíblia. Então eu convido os irmãos a abrirem Gênesis, capítulo 32, a partir do versículo 22. O irmão Thor já pregou sobre isso aqui, quando ele fala do retorno, né? Deus mandando Jacó retornar para a terra dele, mas eu não estou. Na época, era até o irmão Thor estava voltando para sua casa, né, Thor? Não sei se você lembra.
Então, Gênesis 32, nós vamos ler do 22 ao 32 e depois do 33 até o versículo 4. Apenas para dar uma preparada. Eu gosto de começar pelo fim, porque tem gente que não chega nem no segundo minuto. Jacó estava na luta extrema, ok? Ele era uma pessoa com muitos, digamos assim, problemas até da essência dele. Jacó significa enganador e ele chega no ápice de ter muito medo. Eu acho que tem muito sentimento ruim, né? Culpa, fome, preocupação, ansiedade, mas medo no nível mais assim. Imagina, solta um leão ali, aí é o medo. Então ele estava com medo e ele está ali sozinho. Nossa, essa martelada aí, mas vamos lá. Ele estava com medo e aí ele luta com Deus. Ele luta com Deus. E aí, vamos lá, gente. Vamos lá. Ih, rapaz, não só a martelada, agora tá chegando a cerveja. Aleluia, o negócio tá bom. Vamos lá. Vamos lá, não vamos desistir, não. Vamos lutar. É sobre isso que eu quero falar. Lutar com Deus. Jacó lutou com Deus, Ariane. E depois ele teve uma postura. Rodrigo, quando você descer, que você acabar de colocar a cerveja na geladeira, pede pro dar uma segurada. Não sei se é muito importante a martelada. Tá me atrapalhando aqui. Tá bom? Ele lutou com Deus. Então vamos lá. E mudou a postura com Esaú. Gênesis 32, a partir do versículo 22, diz assim: eu vou começar depois o Ricardo, o Thor e a Néstor. Ele levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu, ou seja, já amanheceu. Porém, Jacó, né, ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. 28, Tom. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? Abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou. Não, peraí. Ô, Rodrigo, vai lá agora imediatamente, pede para ele parar, por favor. Tá? Aí já é demais. Vai mais alto, Ricardo, mais alto. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comeram o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocará a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Ok, então essa é a primeira parte. Agora a gente vai rapidamente ver a segunda parte, ok? Porque eu falei que ele estava com medo. Vai, Ariane, o 1 do 33. E levantou Jacó os olhos e olhou. E eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel, as 2 servas. E pôs as servas e seus filhos na frente e a Léia e seus filhos atrás. Porém, a Raquel e José, os últimos. E ele mesmo passou diante deles, inclinou-se
Sim, a terra 7 vezes. Inclinou-se. Por favor, sei lá, por favor. Não, inclinou-se a terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Thor. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço, e o beijou, e choraram. Irmãos, amém. Palavra dada. Palavra dada, Thor. Teve de tudo no culto. Teve martelada, teve serra, teve até cerveja. Amém? No culto. Cerveja no culto ali, ó. Aqui tá no áudio, aqui não dá pra ver, não é pra gente não, irmão. Você que tá me ouvindo. Mas olha só que interessante. Palavra dada. Mas vamos lá. Vamos. O que eu quero contar aqui, gente? Eu tenho 2 minutos agora. Não quero me alongar mais que isso, não. Muita gente que está me ouvindo, talvez nem saiba quem é Jacó. Hoje em dia tem muito convertido novo. E o cara chega, aceita Jesus. Aí, que coisa boa, tá vendo? Por uma martelada, ganhamos mais um aqui. Somos 5 agora, a presença ilustre do Rodrigo. Muita gente não sabe nem quem é Jacó. E olha que ensinamento maravilhoso. Porque o que o Jacó passou aqui, todos nós passamos hoje, e quem está me ouvindo, eu garanto que está passando também. Quem era Jacó? Jacó era um cara que, desde que nasceu, ele era o irmão mais novo de Esaú, embora seja gêmeo, não tinha direito à primogenitura. O Isaac, quem está me ouvindo, não vai dar para explicar tudo. Pega a lição de casa e vai estudar. Abraão, patriarca, filho Isaac, filho da promessa. Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac, e Abraão creu, e por isso que nós estamos aqui hoje, abençoados pela promessa e juramento que Deus fez a Abraão. Isaac tem 2 filhos, ele preferiu Esaú. Rebeca, não sei por que movimento, mas quis dar o jeitinho, a ponto de falar não, vamos lá, combina com Jacó para, quando Isaac pede para abençoar Esaú, fala assim, Esaú, bem, prepara uma comida. O Esaú era caçador e cozinhava bem, Isaac gostava de comer uma lentilha, a ideia foi da mãe de Jacó, Jacó, é a hora, é agora, você tem que pegar a bênção do seu pai. Ela prepara a comida para o Jacó coloca uma pele no braço, engana Isaac. Eu não sei se Isaac percebeu, há quem diga que Isaac, meio que ele, ali naquele momento, ele falou assim, é agora, vai ser assim mesmo, e abençoou, sabendo. Porque tem coisas que a gente não entende na Bíblia, né, gente? Por exemplo, eu falo para não fazer piada, mas como é que o Jacó só descobriu que a esposa era outra no outro dia? Não dá para entender direito essa história, né? Mas tudo bem. Como é que o Isaac me abençoa? Ele chega a falar assim, a voz não é de Esaú, e abençoa Jacó. Eu sei que o Esaú falou assim, eu vou te matar, Jacó. E Jacó pica a mula dali, expressão lá de Minas, né? Foge. Nunca mais ele vê a Rebeca, consequência de escolhas ruins, né? Né? E tá aflito, tá no meio da solidão ali, já com a família. E aí ele recebe a visita desse homem, ele luta com Deus. Por que eu falei que todo mundo está passando por essa fase de Jacó? Por quê? Eu acredito que todos nós podemos evidenciar características de Jacó, no sentido de o Jacó era manipulador, mentiroso, enganador, muito ambicioso, mas talvez o problema, eu tenho os meus, que eu luto, e tenho certeza que quem estiver ouvindo aqui, se eu der oportunidade, as pessoas vão falar, poxa, André, o meu caso aí, eu ainda estou nesse momento Jacó, mas eu quero dar uma boa notícia, Diguinho. Se você está aqui hoje, você é o Jacó, não é o Esaú. O Esaú, no caso, ele estava até na razão dele, mas o problema do Esaú é que ele nunca deu bola para Deus. Vou fazer um papel de advogado do Jacó. Na infância, o Esaú chegou para o Jacó e falou assim, eu não quero da minha primogenitura, para que serve? Então, uns poderão falar assim, poxa, André, o Jacó enganou o Esaú, mas o Esaú tinha falado para ele que não fazia questão da primogenitura. Mas, por outro lado, a Bíblia também, Deus não vai passar, não vai assinar o Jacó fez certo. O Jacó fez errado e ele era enganador mesmo. Amém? Então, Diguinho, a gente até pode estar como Jacó, mas que a gente não seja Esaú. Agora vamos para a par, vamos lutar com Deus. Vamos lutar com Deus. No passado eu vi esse trecho
Lutar com Deus? Como assim? Com Deus não dá para lutar, não. Gente, a Bíblia, a palavra de Deus é um negócio que transcende. Por isso que o irmão Tó, depois você pega essa palavra e transmita, né, com a tua propriedade, a tua capacidade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Jacó lutou com Deus e ele foi perseverante. Ele falou: não, da noite até de manhã. E aí, olha só, extrapolando. Primeiro que Deus se permitiu lutar com Jacó, porque senão ele fulminava Jacó. Então, Deus tem esse componente. Eu não vou ter a capacidade de explicar quem é Deus, mas ele é um Deus que ao mesmo tempo que ele permite que Jó passe pelo que passou, ao mesmo tempo ele é um Deus que mata ou permite o sacrifício do próprio filho para salvar nós. Então, quem sou eu para querer analisar o amor de Deus por nós? O fato é, ele ali, né, profundamente, depois chegou-se à conclusão que era o próprio Deus, o anjo do Senhor, a revelação humana, personificada, ou seja, era Jesus. Porque o eterno Criador dos céus e da terra, o Pai, ele nunca pode chegar perto da gente, que a gente é fulminado. A parte de Deus humana é Jesus Cristo. Então, toda vez que aparece o anjo do Senhor apareceu, quem falou com Gideão? Jesus. Quem visitou Abraão? Jesus. Quem estava aqui com Jacó e lutou com ele? Jesus. Então, primeira parte. A gente pode. Eu estou cheio de temática dessa que eu estou para resolver, assim como Jacó. Que a gente possa fazer igual Jacó. Lutar com Deus no bom sentido. Né? Falar com Deus. Só vou sair daqui quando você me abençoar. Aí vem a segunda parte. Ele lutou com Deus. Saiu mancando. Saiu mancando. Às vezes a gente sai mancando. Mas saiu com um novo nome, Diguinho. Saiu com um novo nome. Deus falou assim, ó, teu nome é Jacó. A partir de agora é Israel. Você sabia que foi Jacó que mudou para Israel, Ariane? Ah, viu como é que é bom? A gente fala Israel, Israel, povo de Israel. Foi Jacó que Deus recebeu. Agora você não é mais Jacó, enganador. A partir de agora você é Israel. Porque aí significa porque lutaste com Deus e prevaleceste. Quando a gente ouve isso, Diguinho, o Ricardo, o Thor, a Ariane, a juventude que você for pregar, esse lutar com Deus e prevaleceste não é que a gente venceu Deus, é que a gente foi provado por Deus e com ele, esse lutaste com Deus pode ser usado tanto quanto contra Deus como com Deus. Lutaste com Deus contra o inimigo e também com Deus nas provações que Deus falou assim, não, você vai mais longe, você não vai parar aí não, você vai mais. E prevaleceste, amém? Poderia falar muito mais, mas já estourei meus 7 minutos. Mas vem a segunda parte, rapidamente. Ele estava em dívida com Esaú e eu poderia afirmar que Esaú estava vindo para matar e matar todo mundo. Jacó, usando a estratégia, divide a família em 4 e bota o José coloca a José e a Raquel lá atrás. Tipo assim, se vier matando, vai matar primeiro na frente. Manda mensageiro, o mensageiro fala, ó, tá vindo com 400 e tá bravo. Jacó fala, manda presente, mais uma estratégia. Eu vou falar. Às vezes você pode estar não é o Esaú, mas às vezes você está com um problema com alguém, né? Às vezes a esposa está um pouco chateada, né? Que a gente possa mandar um presentinho que o Jacó mandou, né? Faz um Pix, faz um Pix, fala, tem Pix, amor, não deu para comprar, mas foi um Pix. Então, mas disso, tá na Bíblia. O problema, sabe qual é o problema? Quando a esposa sabe a Bíblia. Amigo, quando a esposa sabe a Bíblia, ela fala, cadê a benção de Jacó? Amém. O fato é, aí ele se ajoelha 7 vezes e o Esaú o perdoa. A Bíblia fala que quem busca a Deus, Deus faz até com que o inimigo faça as pazes. Ó, 7 minutos, demorou 9, mas o Cabral já mandou a real. Olha, ó. A Bíblia fala que Deus faz as pazes. Então, a mensagem de hoje todos nós temos um pouco de Jacó, mas nós temos que lutar com Deus, buscar. Jacó teve um mérito, ele perseverou, ele não desistiu. Talvez ele ouviu muito tempo, tu é um enganador, você passou a perna no teu irmão, tua bênção é amaldiçoada, tu nunca mais viu tua mãe morreu sem te ver,
mas ele teve humildade e buscou. Com Deus ele lutou, mas com o próximo ele foi humilde. Profundo isso, né, gente? Então, termino dizendo: será que nós estamos lutando com Deus? Será que nós estamos lutando com Deus? Se não, que a gente possa, né? Essa é a mensagem que eu trago para mim e gravo essa mensagem especialmente para Pietra e Antonella, porque essa mensagem veio comigo vendo o desenho com elas, a história de Jacó. Primeiro foi a Rebeca, e aí emendou Jacó e Esaú, e eu estava num momento de provação assim, vendo aquela história, e Deus falando comigo, eu falei, caraca, tá no desenho animado ali, olha o desenho animado ali. Amém? Então, Vitória, você, né, é especial, mas essa mensagem, Pietra e Antonella, quando vocês crescerem, saiba que o papai fez em homenagem a vocês. Beijo, esposa, beijo a todas as mamães, e muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.